Uma vez mais, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Direto ao Ponto. Angola subiu 12 posições no ranking sobre credibilidade do orçamento referente ao ano de 2019. Um relatório realizado pela International Budget e foi publicado muito recentemente, onde Angola ocupa o 80º lugar, ou seja, estamos na posição número 80 de um total de 117 países. O relatório avalia critérios como a transparência, participação pública e fiscalização dos orçamentos. Em 2017, o país ocupava o 90º lugar. Estávamos na posição 90. Eliseu Vunge é o meu convidado de hoje. Ele é o coordenador do Departamento de Ciências Económicas e Gestão do Instituto Superior Politécnico Metropolitano de Angola, é o IMETRO. Uma vez mais, boa noite e obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós estamos a falar de um assunto sobre o qual nós temos nos debatido bastante, sendo que, olhando para o que evoluímos de 2017 para 2019, portanto, subimos 12 lugares, mas ainda assim mantemos-nos no fundo da tabela. Porquê? O que é que está a faltar? Boa noite a todos os espectadores. O que está a faltar, efetivamente, é preciso enquadrar esse estudo feito pela Open Budget, que envolve um programa de acesso à informação, quer do orçamento e a disponibilização da informação feita pelos governos na fase de elaboração dos orçamentos. Portanto, em Angola houve melhoria em 2019, conforme referiste, e bem, mas não pode ser um motivo de aplaudirmos o governo, porque o que melhorou em 2019, no ano da melhoria da nossa posição, tem a ver com a divulgação dos documentos, ou seja, passamos a divulgar mais informação, não suficiente, mas ainda assim foi credível para que a opinião da Open Budget mudasse com relação àquilo que é Angola. Alcançamos num total de 0 a 100 pontos, 36 pontos. Estamos atrás de países como a África do Sul, Moçambique, só estamos acima de São Tomé e Príncipe, portanto... Isso em relação aos países africanos? Em relação aos países africanos, portanto... Porque os 117 é do mundo inteiro. Sim, é do mundo inteiro, e essa posição, até certo ponto, pode trazer aqui do ponto de vista do esforço que o governo tem feito, e aqui continuamos a apelar no sentido da continuidade das informações disponibilizadas por várias instituições. Aqui permite o cidadão se rever naquilo que são feitas as políticas, o que é que o governo quer fazer, que objetivos concretos quer alcançar, e torna até certo ponto aquilo que a Open Budget defende, que é a questão participativa do cidadão no orçamento. Exatamente. Tudo isso tem como base um orçamento que é o principal instrumento da ferramenta macroeconómica dos governos, que é, no caso, o Orçamento Geral do Estado, que, pelo que a sugestão que nos traz, obedece estes 3 critérios. Exato. Portanto, é um instrumento programático da política económica e financeira do Estado, é um documento, um instrumento-chave do ponto de vista daquilo que é a execução financeira das finanças públicas. Não podemos esquecer que o Orçamento Geral do Estado é aprovado por uma lei específica, que é a Lei do Orçamento, estima quer as receitas e fixas o limite da despesa. Aqui só para dar um ênfase que para a previsão de 2021 estão estimadas em termos de despesa 14 bilhões de kwanza, e espera ter um crescimento do setor não petrolífero à volta de 2,1%, ressaltando também aqui que o PIB, em termos de acumulação, de acumulado, estamos em volta da inflação de 18%. Aqui um outro dado também a ser referido é que ela envolve determinados princípios como a unidade, a universalidade, a anualidade, a publicidade. O que é que isso quer dizer em termos concretos? Isso, para quem está a ver lá em casa, ouve estas definições e se pergunta, na prática, o que é que isto significa? Na prática significa o seguinte: o orçamento é feito na perspectiva de um ano e deve comportar quer as despesas, quer as receitas, deve ter uma publicação oficial de um órgão oficial, no caso do Ministério das Finanças, dá a conhecer, e depois vimos também a questão da unidade do ponto de vista da execução. Recabo já também aqui nas funções, quer económica, política e estimar da questão da jurídica. A económica, ela visa racionalizar do ponto de vista daquilo que são alocações dos vários recursos disponíveis, do dinheiro disponível aos gestores, e que permite até certo ponto o governo dar a conhecer a sua política global
econômica do Estado. Um outro aspecto aqui político tem a ver com a garantia dos direitos fundamentais, em que vem a questão da proteção ao cidadão, em que impede até certo ponto o cidadão não ser tributado sem a prévia autorização dos seus dignos representantes, que são os deputados, e que permite à Assembleia Nacional poder consolidar aquilo que nós chamamos e que a sociedade vem defender, que é a questão da fiscalização e acompanhamento dos atos do próprio Executivo. A questão jurídica já vem garantir a questão das normas e a persecução, e que nós já vimos na lei do orçamento, que estima até que medidas o Estado está limitado do ponto de vista das normas em garantir a estabilidade macroeconómica e o bem-estar social, que é o que nós definimos. Há uma interligação muito direta entre todos estes aspectos que, apesar de pode até não ser muito relevante, mas há aqui um ênfase que se deve dar à questão da publicidade, que é no fundo isso que este relatório da International Budget nos faz refletir, que é a questão da publicidade. Portanto, todos esses atos depois têm que ser suficientemente disseminados para que as pessoas percebam e tomem conhecimento do que é que efetivamente se quer fazer com uma ferramenta que é o Orçamento Geral do Estado, cujo dinheiro, como nós dizemos na gíria, é de todos. O próximo slide, a proposta que nos traz é então a forma como como o orçamento, como a distribuição do orçamento foi feita nos últimos 4 anos. Tu incides sobre o ano de 2017, creio eu que nos estás a querer trazer aqui a memória o facto de estarmos a olhar especificamente para este consulado liderado pelo Presidente João Lourenço. Sim, sim. E especificamente não podemos esquecer que em 2017 era um ano preparatório das eleições, e nessa fase, e perspectivando já naquilo que é a perspectiva para 2021, vimos efetivamente que o setor social vai ter um aumento naquilo que nós chamamos de despesas fiscal primária na ordem dos 39%. Ou seja, aqui vai-se destacar, e quando eu vou já logo chegar nos pontos subsequentes, aqui vai-se destacando a questão de um ano antes das eleições. A comparabilidade de 2017, que foi um ano particular, por ser um ano em função das eleições, mas eu trago aqui a perspectiva para 2021, que esse orçamento está a ser discutido, e a comparabilidade do orçamento revisto em 2020. O que é que aqui se ressalta do ponto de vista do setor social? É a questão da educação e a saúde. Ou seja, a educação acabou por ter 14% em termos de despesas fiscais primitiva, em que tem 14%, a saúde tem 12%, mas quando vamos ver nas despesas total, vamos ver que a educação está com 6% e a saúde está com 5%. Aqui destaco também, efetivamente, a questão do setor social, é muito em função da continuidade da garantia dos objetivos estratégicos do ponto de vista do desenvolvimento integrado do país. Aqui pode ressaltar a questão que o governo vai dar ênfase na questão dos projetos de investimento público, mas eu continuo a destacar no setor social a questão da educação, e porque depois mais à frente vamos definir sobre as políticas voltadas para aquilo que está definido com os acordos internacionais. Temos efetivamente aqui para o OGE, inclusive para a educação, para 2021, 2020, em termos de comparabilidade, um crescimento de 16% na ótica da comparação dos dois orçamentos 2020 e 2021 em termos de revisão. Para 2021 há a perspectiva de 16%, no entanto eu já havia referido que essa execução está voltada para 2021 em 6,8% aproximadamente, mas aqui o quadro traz mais uma questão ponderada do ponto de vista daquilo que são as despesas que vai acontecer. Ainda não é o aceitável, tendo em conta aquilo que foram as retificações e as perspectivas internacionais dos acordos que Angola firmou em termos internacionais, mas acaba sendo uma luz no fundo do túnel do ponto de vista de o Executivo continuar a olhar na questão social como primordial. Deixa-me só aqui levantar aqui uma questão, que nós temos uma diferença, e penso que seja isso que tu nos queres trazer para a reflexão, que é entre aquilo que é
que está previsto no Plano Nacional de Desenvolvimento de 2018-2022 para o setor da educação e aquilo que efetivamente foi a distribuição deste setor. Mas a diferença é considerável, ou seja, nós de 2018 a 2020 nós nunca atingimos aquilo que definimos no orçamento. Sim. Aliás, aqui nunca atingimos o que estava definido no Plano Nacional de Desenvolvimento. Sempre tivemos abaixo. Porquê? Ou seja, há a questão de chamarmos aqui a atenção ao Executivo entre o que é planeado e o que deve ser executado. Ou seja, olhar definitivamente para as políticas públicas de forma séria. E quando digo de forma séria em termos de definição de políticas públicas, tem a ver com aquilo que eu vou prever e o que eu vou executar. Para a educação deve ser olhada de forma prioritária. Por que é que tu elencas a educação? Porque é o fator-chave do ponto de vista de desenvolvimento e aquilo que se quer da preparação das futuras gerações. E não podemos agora descurar, a Covid-19 veio trazer à tona, do ponto de vista de políticas públicas, quer o setor da saúde, quer o setor da educação, como fatores-chave daquilo que é a perspectiva da própria definição do Plano Nacional de Desenvolvimento. E que é preciso aqui ressaltar, para o setor social, a educação tem a fatia maior do ponto de vista das despesas totais. Mas isso, e tendo em conta as perspectivas de 2021, elas podem sofrer um ligeiro aumento, tendo em conta as perspectivas internacionais do crescimento da própria economia, que em função do surgimento das notícias positivas das vacinas, podem trazer essa melhoria. Mas aqui a questão que se coloca constante, houve aumento, mas ainda não é significativo. Quando olhamos para essa questão da revisão do orçamento anterior e agora a previsão, ou seja, evoluiu de 800 mil milhões para 1.009 mil milhões de kwanzas, ou seja, houve um ligeiro aumento, que é esse aumento dos 16%, que ainda é insuficiente do ponto de vista daquilo que é que são os acordos exatamente, que nós temos firmado. Nesse aspecto que estamos a falar. Exatamente. Está ainda muito abaixo da definição do Plano Nacional de Desenvolvimento. Aqui chamamos a atenção ao próprio governo, no sentido de aproximar as nossas políticas, tendo em conta aquilo que são os acordos e as recomendações internacionais. Portanto, Dakar define 20% hoje é para a educação, a Buja defende para ter 15% do orçamento para a saúde, que ainda está muito abaixo, mesmo nesse orçamento previsto para 2021, e a SADC, no caso, 10% hoje já é para o setor social, que também ainda estamos aquém da expectativa. Mas espera-se até certo ponto, e aqui é preciso ressaltar, e eu aspecto da publicação oficial, o setor social acabou por receber uma fatia maior, do ponto de vista daquilo que são as despesas fiscal primária. E um outro dado também quase que não é, e vamos entrar agora para a questão da transparência, é que o governo deve continuadamente velar para as questões sociais do ponto de vista de boa execução financeira. E a questão da despesa, ou seja, a qualidade da despesa que se quer que se faça para o aumento da qualidade de vida e bem-estar das pessoas. Isso que tu estás a dizer remete-nos a este slide que temos no ar neste momento, que é sobre os critérios de avaliação sobre os quais este tema este relatório da International Budget se pega. Para tudo isto acontecer, é preciso que se respeitem estes três itens, no caso, a transparência, a participação pública e a fiscalização. Em termos práticos, como é que isto deve acontecer? Como é que isto pode acontecer? Okay. Toda a definição de uma política... Nós não temos cumprido com isso? Nós não temos cumprido. E vejamos, não obstante, estamos aqui a falar da evolução da nossa posição, mas nós não temos cumprido a 100%. Portanto, este trabalho que é feito em sede do Parlamento, que depois da discussão do OGE na generalidade, passa para a discussão na especialidade, que já integra os parceiros sociais e só depois é que ele é votado, é que se segue para a votação, exatamente, para a votação na generalidade e, consequentemente, a aprovação final do orçamento não é suficiente? Não é suficiente. O que é preciso mais? O que é preciso é que, nas definições das políticas orçamentárias, é preciso velarmos para aquilo que é a questão do bem-estar social e igualdade. Muitas das vezes o que se pede é que o cidadão deve participar do orçamento, deve conhecer o seu orçamento, porque vai definir exatamente aquilo que é a sua vida em termos de melhoria da qualidade de vida, igualdade de género, oportunidades. E outro aspecto também a mencionar, que tem a ver com a questão de
Se o cidadão não participa, o mais desfavorável, quando digo cidadão mais desfavorável, é aquele que está subrepresentado numa organização e que esta organização faz parte da sociedade civil e que está representado por várias classes que depois vão à Assembleia Nacional ou durante o período que é feito a elaboração do orçamento, devem ser ouvidos e as suas ideias devem ser inseridas no orçamento. Aqui eu dou um exemplo muito simples. No momento de maio, que é o início da preparação do Orçamento Geral do Estado para outra perspectiva, muitas das vezes as discussões feitas nas administrações municipais não elencam até certo ponto as preocupações reais da zona onde ele está inserido. E depois, ou seja, o orçamento começa a ser preparado em maio, portanto, estás a dizer que o orçamento para 2021 começou a ser discutido em maio de 2020 e as preocupações começam de base, começam pelas administrações municipais. Sim, é isso que é aí que, na tua opinião, deve-se inserir as preocupações das comunidades. Sim, para gradualmente irmos subindo até chegarmos aos ministérios que têm uma visão macro das preocupações. Exatamente, porque nessa questão da guias vem a questão da participação do próprio cidadão no orçamento. E aqui é um outro lado que é preciso ressaltar nos aspectos ligados. Para que haja cobrança de imposto, efetivamente para que há outros elementos a serem elencados e depois que vem visar para o bem-estar e igualdade, é preciso que o cidadão participe da elaboração do orçamento. O que eu vou dar aqui o exemplo de várias Muito rapidamente, porque temos que fazer um curto intervalo. Sim, eu dou um exemplo, por exemplo, da ADRA. Existem outras associações profissionais que muitas das vezes dão as suas opiniões e que não são ouvidas. Exatamente eu me refiro nessa situação. Em 2019 houve essas mudanças porque alguns aspectos mencionados por essas instituições foram ouvidas, não o suficiente, e depois foram publicadas em relatórios, mas ainda não é o suficiente para o próprio Estado. Ok, muito obrigado. Estamos a falar com o Eliseu Vunja, o nosso convidado de hoje do Direto ao Ponto, onde estamos a falar da credibilidade do Orçamento Geral do Estado, com base no relatório da International Budget, que, de acordo com os dados mais recentemente divulgados, Angola subiu 12 posições em relação ao ano de 2017. Nós vamos fazer agora um curto intervalo, voltarmos mais daqui a pouco, para aí sim lhe mostrarmos a nossa posição. Até já.
Uma vez mais, boa noite. Está no ar o Direto ao Ponto. Hoje estamos a falar da credibilidade do orçamento, porque, de acordo com um estudo recente da International Budget, Angola subiu 12 posições no relatório de 2019. Subimos 12 posições em relação a 2017. No caso, isto porque critérios como transparência, participação pública e fiscalização, que são os critérios da avaliação, e sobre os quais incidiu esta avaliação, a nossa posição não esteve lá tão boa, sendo que o item que mais nós pecamos foi o da participação pública. Sim, exatamente. Nós, numa pontuação de 0 a 100, conseguimos 36 pontos, em termos daquilo que foi a divulgação da informação. Portanto, são 109 indicadores. Com 61 pontos em termos de pontuação é suficiente, nós estamos abaixo dos 61, portanto é insuficiente, e aqui ressaltamos e continuamos a chamar a atenção do ponto de vista daquilo que é a preparação do orçamento, que o cidadão deve conhecer antes, e as equipas econômicas, quem prepara o orçamento, deve dar a entender e obter a informação dessas associações, que nós já demos exemplos anteriormente. Em termos de participação pública, Angola também está muito abaixo, você precisa aqui chamar a atenção que a nossa pontuação não é boa em termos de participação, mostra que muitas das vezes na preparação do orçamento não são tidos nem achados algumas informações prestadas pelas associações. Em termos de fiscalização, aqui é chamada a atenção do ponto de vista da credibilidade de uma entidade autónoma que vai avaliar a questão da execução do orçamento e a credibilidade do parecer final, e aqui chamamos a atenção do Tribunal de Contas, que deveria ser o juiz do ponto de vista da avaliação das contas públicas e aquilo que é a qualidade das despesas públicas feitas. Não existirá transparência nem participação pública para uma boa governação sem ter a questão do critério da fiscalização, que é dos elementos principais que a Open Budget define. Como é que nós crescemos? Crescemos efetivamente pela divulgação dos relatórios. Hoje, já com a governação do presidente João Lourenço, e aqui há uma evolução para ser mostrada, já há mais divulgação de alguns relatórios de algumas instituições do Estado, Ministério das Finanças e outras instituições que vão prestando informações em que efetivamente o cidadão comum vai tendo acesso a essas informações. Em termos de transparência, vejamos que 2019 foi um ano positivo em termos de informação, mas com relação à participação, e porque a transparência não pode andar sozinha, sem efetivamente ter a participação do cidadão nas decisões orçamentárias, porque vai determinar a sua qualidade de vida, a sua oportunidade, aquilo que se espera. E a fiscalização, efetivamente chamamos aqui a Assembleia Nacional, o Tribunal de Contas, que tem papéis primordiais do ponto de vista de avaliar aquilo que está a ser feito e o que se prevê em fazer, se de facto foi executado na perspectiva. Aqui só para dar um exemplo muito simples. Para 2021, perspectiva-se um crescimento maior do ponto de vista dos projetos de investimento público. Aqui vem chamar a atenção da participação do próprio cidadão, vem também aqui chamar a atenção da própria participação da fiscalização, que é da Assembleia Nacional, que é do Tribunal de Contas, com os programas que o governo vai fazendo e que critérios de execução e que posições em termos de execução está a ser feita. Portanto, esses critérios aqui, o que o governo deve de facto pensar é na perspectiva de que ganhou pontos, mas ainda está abaixo com relação à participação de outros países e a preparação deve ser de forma continuada. Ou seja, aqui é a questão Tivemos ali a participação e agora aqui temos a transparência, porque temos mesmo que correr com o tempo. Vamos partir para o último slide, que são as sugestões que tu nos trazes de como estes aspectos podem ser melhorados nos anos que se seguem, nomeadamente já a partir de 2021, que por sinal vai ser o próximo ano que vamos estar sujeitos à avaliação da International Budget. Eu vou pedir ao Domildo Muxir que nos mostre então este último slide, onde nós temos as sugestões sobre as diretrizes e soluções de como nós podemos melhorar então a divulgação dos dados referentes ao relatório. Estamos aqui com alguns problemas, mas ainda assim eu posso ir adiantando, porque
de acordo com a proposta que tu nos traz, ela assenta em 3 critérios: a consolidação orçamental, a qualidade das despesas e a participação, fiscalização e transparência. O porquê desses 3 aspectos? Porque são esses 3 aspectos que determinam a participação do cidadão, e o cidadão vai conhecer exatamente aquilo que é a perspectiva da política global econômica do Estado, na perspectiva de se rever na melhoria da qualidade de vida e igualdade de oportunidades. E vejamos em curso que os últimos acontecimentos, do ponto de vista das reclamações, têm incidido muito na questão do setor econômico, social. Esses todos os aspectos, quando o cidadão não conhece exatamente o que o governo vai fazer, paira, de facto, a incerteza e vem a questão da fiscalização. O que eu aconselho, efetivamente, é que quer o Ministério das Finanças, quer a Assembleia Nacional, quer o próprio Tribunal de Contas, para o Ministério das Finanças, tem a ver com criar um programa de monitoramento, dar a conhecer aquilo que está a ser feito em termos de execução, ou seja, permitir que o cidadão participe na elaboração do orçamento. A Assembleia Nacional tem a ver com a abertura do ponto de vista de participação das associações, nas opiniões que vão definir aquilo que é a política do Estado. Ao Tribunal de Contas visa, de facto, a criação de programas de monitoramento da execução orçamentária e, quando não feita essa execução na perspectiva que se quer, de facto, vem a atuação da transparência e que não vamos aqui mencionar, que tem a ver com a luta e outros combates à corrupção e branqueamento de capitais, que muitas das vezes os gestores públicos, quando não gerem bem o dinheiro do Estado, ou o dinheiro do público, que é nosso, cria até certo ponto de desconforto do ponto de vista da qualidade de vida e bem-estar e igualdade. Deixa só dizer, Elisa Vuns, com relação ao papel da Assembleia Nacional, nós estamos nesse aspecto em particular com um problema, um dilema, em que, de um lado, os deputados dizem-se impedidos por força de um acórdão do Tribunal Constitucional que diz que os deputados, portanto, não podem fazer a fiscalização do orçamento, que é uma coisa que eles, de resto, têm reclamado bastante, e talvez por isso, nesse aspecto, a nossa posição não tenha sido tão boa em 2017. Vamos esperar em 2020. Melhor em 2021. Elisa Vuns, muito obrigado. Foi o meu convidado de hoje, desta edição do Direto ao Ponto, onde nós estivemos a falar da credibilidade do orçamento. Angola melhorou, e eu repito, 12 posições no relatório de 2017. Estivemos na posição número 80. Saímos da posição número 92 em 2017, na posição 80 tivemos em 2019, assim é que está correto. Por hoje está tudo dito. Obrigado a si que nos esteve a acompanhar. Já sabe que o Direto ao Ponto é sempre aos sábados, depois do Jornal de Zimbo. Eu regresso na próxima semana com mais um tema. Boa noite e até para a semana.